Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Fica a Dica da GP. Esse canal foi feito para desenvolver talentos, criar oportunidades e trazer assuntos voltados para o mundo profissional. E antes mesmo de continuar, não deixe de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal. Nos vídeos anteriores falamos sobre a importância do currículo e passamos algumas dicas gerais sobre a elaboração do mesmo. Na sequência, o assunto hoje é sobre as etapas comuns no processo de recrutamento e seleção. As etapas desse processo podem variar bastante dependendo da empresa, mas no geral terão essas três fases, que são a triagem, o processo de avaliação em si, a parte da seleção, e a admissão. A primeira fase, que é a triagem ou a parte do filtro do CV, é o processo onde é o momento em que o recrutador irá escolher, dentre os vários candidatos que recebe, quem deverá ser considerado para o processo de seleção. Para isso, ele tem uma descrição da função, onde tem os detalhes sobre qual é o tipo de profissional que precisa e vai comparar com aquilo que o candidato apresenta. É a avaliação dos requisitos mínimos para preencher a vaga e serão considerados dados técnicos, como conhecimentos específicos da função, se sabe fazer isso ou aquilo, se usa a ferramenta tal ou tem X ou Y de certificação. Os requisitos comportamentais também, que não são tão fáceis de poder medir nessa etapa do currículo, pelo currículo, mas algumas experiências ou participação em certas atividades podem demonstrar evidências do que se procura. Situacionais, a pessoa tem disponibilidade imediata, por exemplo, ou se mora no lugar X ou Y. O histórico, no geral, vamos olhar aquilo que é a experiência, anos de experiência, por onde já passou a formação, por quantas empresas passou e quanto tempo ficou. O setor onde trabalha também pode ser um adicional, ou, por exemplo, o fato de conhecer o sistema X ou falar uma língua a mais, e a própria compatibilidade. Por exemplo, o nível salarial pode ser fora daquilo que eu posso pagar, ou se a pessoa é de uma cultura ou religião que tem restrições incompatíveis com a necessidade da função. Então, nessa fase, todo o levantamento de dados é feito. Analisa-se todas as informações fornecidas e de forma comparativa com os outros aplicantes. Por isso, nós enfatizamos sempre: um CV bem elaborado faz diferença, porque os recrutadores não levam mais do que 30 segundos para fazer esse filtro inicial. E é importante destacar os dados do CV compatíveis com a vaga. Se é uma vaga para processar salários, por exemplo, mencione o uso do Primavera ou SAP ou outra ferramenta que saiba usar. É comum haver uma pesquisa inicial nas redes sociais, por exemplo, e note, atualize o seu LinkedIn e cuidado com o que anda postando por aí. A avaliação é a etapa da seleção propriamente dita. Aqui pode envolver testes, dinâmicas de grupo ou simulação de atividades e entrevistas, que podem ser mais de uma. Quando se aplica os testes ou provas, o que se quer é avaliar conhecimentos bem específicos no geral. É muito comum testes psicotécnicos de raciocínio lógico, por exemplo, ou outros. Línguas, que pode ser testado de forma escrita e ou oral, conhecimentos de certas ferramentas de informática, uma função de assistente administrativa é muito comum, por exemplo, pedir-se para fazer uma carta usando o Word. Para outros casos, testa-se o uso do Excel. E há os testes específicos para cada área. Testes de contabilidade, por exemplo, ou seja, que são direcionados para o que se precisa exatamente. No geral, essa fase é eliminatória e já se filtra quem está dentro dos conhecimentos básicos para que possa passar para a próxima fase. As dinâmicas são muitas vezes a forma que as empresas encontram de buscar evidências simulando situações relacionadas à vaga. E pode-se estar aí a avaliar o comportamento, a atitude em relação aos outros, espírito de equipa, capacidade de liderar, raciocínio lógico, enfim, ou algumas questões técnicas também. Na situação de grupo, de uma dinâmica do grupo, procure assumir uma postura ativa de liderança, ofereça-se para ajudar ou coordenar algumas tarefas, demonstre iniciativas, mas seja natural, não force, não tente impressionar. Lembre-se que, no geral, tudo, mas tudo mesmo está a ser observado, desde o momento que chega ao local. Algumas empresas infiltram, por exemplo, até avaliadores dentre os participantes, que é para poder ter um olhar mais de perto daquilo que está acontecendo nos bastidores. A etapa da entrevista é determinante e se chegou até aqui,
a esta fase é porque a empresa tem interesse pelo seu perfil. Então, é só não fazer feio e provar aquilo que mostrou no CV e nas etapas anteriores. Prepare-se, conheça a vaga e defenda o porquê o seu perfil é bom o suficiente para ocupar o lugar. Porque você é adequado para a empresa. E venda-se. Os recrutadores querem conhecer e saber mais sobre você. Prepare algumas perguntas, principalmente que demonstrem interesse pela empresa. Seja objetivo nas respostas, tranquilo, natural e fale com desenvoltura. A entrevista é sobre você. Você é suposto entender bem do assunto. Por favor, verifique se tem o telefone em silêncio antes mesmo de entrar no local da entrevista. Chegar atrasado não é aceitável. Se for necessário, vá um dia antes, informe-se, faça um plano para chegar pelo menos 30 minutos do horário agendado. Estar nervoso é ok, mas preste atenção na postura. Roer a unha, não olhar nos olhos pode ser bem negativo para a avaliação. Apresente-se de forma adequada para a empresa. Se exigir um ar mais formal, então capriche nesse processo. Prepare uma autoapresentação. A primeira coisa que provavelmente que vão pedir é que se apresente e fale de si. Por fim, cumpridas as etapas, vem a fase da admissão. Você pode ter sido identificado como adequado para a posição, mas há ainda formalidades a cumprir. Entrega de documentos. A dica aqui é tenha tudo em dia, porque às vezes os prazos são apertados e as chances podem ir embora. Ter um passaporte, por exemplo, pode ser que para iniciar a função tenha que viajar de imediato para uma formação. Então, se não tiver o passaporte, pode perder a oportunidade. Exames médicos é obrigatório e basicamente se quer aqui é saber se está apto física e psicologicamente para a função. Verificação de dados e referências, importantíssimo e as empresas fazem mesmo. Por isso, não minta e tenha uma boa reputação por onde passa. O feedback negativo pode eliminar candidatos. E, por fim, a oferta, que precisa ser discutida, analisada e assinada. Considere não só o salário e benefícios, mas os termos gerais desse contrato, ok? Por hoje é isso. Não deixe de enviar as suas dúvidas, caso tenha, porque vamos responder a todos aqui no canal. E se precisar de ajuda, nos procure. Estamos localizados na Ilha do Cabo, em Luanda. Curta o canal, se inscreva e passe informação que pode ser útil para outras pessoas que precisem. Até o próximo vídeo. Obrigada!